A confraternização na fazenda vizinha era um evento aguardado por toda a região. Pessoas de várias propriedades se reuniam para comer, dançar e celebrar as conquistas do ano. As luzes penduradas entre árvores, as músicas tocadas ao vivo e o aroma de comida caseira criavam uma atmosfera acolhedora e envolvente. Kaliana estava deslumbrante em um vestido simples, mas que realçava suas curvas naturais. Ela havia hesitado em ir, temendo não se misturar bem naquele ambiente, mas Alice insistiu. Você é parte dessa fazenda agora, Kaliana. Não pode faltar. E, além disso, você merece se divertir um pouco. Alice sorriu enquanto trancava os cabelos em um coque despojado. Kaliana riu, embora ainda estivesse nervosa. Gabriel não havia falado muito durante o dia, mas seus olhares furtivos eram impossíveis de ignorar. Quando ele a viu descer para encontrar os outros que já esperavam, sua expressão endureceu. Os olhos percorreram o corpo dela com intensidade, como se ele quisesse guardá-la apenas para si. Ao chegarem à festa, Kaliana se sentiu à vontade com a animação ao redor. Alice rapidamente a puxou para dançar, e ambas riam juntas enquanto giravam ao som de uma moda de viola. Gabriel observava de longe, os braços cruzados, a postura tensa. Ele não conseguia desviar os olhos de Kaliana. Cada gesto dela, cada sorriso compartilhado com Alice o deixava mais envolvido, mas também inquieto. Sua presença o atraía e o atormentava ao mesmo tempo. Você vai acabar furando os copos com esse olhar, Gabriel. Comentou um dos vizinhos, batendo no ombro dele. É difícil esconder quando se tem interesse. Gabriel apenas grunhiu, sem desviar o olhar. Foi quando Luiz, o novo funcionário da fazenda, apareceu no campo de visão de Gabriel. Ele caminhou até Kaliana com uma expressão despreocupada, segurando 2 bebidas. Gabriel estreitou os olhos. Boa noite, Kaliana. Luiz disse, entregando um copo a ela. Você está maravilhosa hoje. Kaliana aceitou a bebida, um pouco sem jeito. Luiz sempre fora simpático, mas havia algo no tom dele que parecia mais direto naquela noite. Alice, percebendo o clima, deu um sorriso discreto e se afastou para dar espaço. Obrigada, Luiz. Kaliana respondeu, levando o copo à boca para esconder seu embaraço. Faz tempo que não temos uma cozinheira que também rouba a cena como você. Talvez você devesse se arriscar menos na cozinha e mais nas festas. Ele piscou, fazendo Kaliana rir baixinho. De longe, Gabriel observava a interação com o maxilar travado. Ele viu quando Luiz se aproximou ainda mais, falando algo que fez Kaliana sorrir. Um ciúme irracional subiu por ele como um fogo que ameaçava sair do controle. Sem pensar, Gabriel caminhou decidido até eles. Sua presença foi percebida antes mesmo de ele chegar. Luiz recuou levemente ao sentir a energia dominante do patrão. Kaliana. Gabriel chamou, ignorando Luiz completamente. Preciso falar com você. Agora. Kaliana olhou surpresa. Aqui? Na festa? Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão, esperando que ela aceitasse. Havia um olhar determinado em seu rosto que fez Kaliana hesitar por um momento antes de segurar sua mão. Gabriel a guiou para longe da multidão, para um canto mais isolado perto das árvores. O que foi isso? Ele perguntou, a voz baixa mas carregada de emoção. O que foi o quê, Gabriel? Kaliana respondeu, cruzando os braços. Eu estava apenas conversando. Conversando? Você não percebe o jeito como ele olha para você? Como se você fosse, dele? Kaliana arqueou as sobrancelhas, surpresa com o tom possessivo. E isso importa? Eu sou apenas uma funcionária, não sou? Gabriel deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. Você sabe que é muito mais do que isso para mim. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que até o vento entre as folhas parecia ter cessado. Gabriel encarava, seus olhos fixos nos dela como se tentasse transmitir tudo o que sentia. Então, antes que Kaliana pudesse reagir, ele a puxou para si e a beijou. Desta vez, o beijo não foi apenas urgente, mas também carregado de emoção. Era como se ele quisesse deixar claro que ela era dele. Kaliana correspondeu por um instante, mas logo se afastou, empurrando suavemente pelo peito. Gabriel,
não pode ser assim. Você não pode agir como se tivesse direito sobre mim. Ele a soltou, mas seus olhos ainda a seguravam. E se eu não conseguir evitar? Se eu não quiser dividir você com ninguém? Carliana sentiu seu coração disparar. Não era apenas o beijo ou as palavras dele, mas o que isso significava. Eles estavam cruzando uma linha, e ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar as consequências. Antes que pudesse responder, Alice apareceu ao longe, chamando por eles. Carliana, Gabriel. Vocês vão perder a melhor parte da festa. O momento se quebrou. Carliana aproveitou a interrupção para se afastar, murmurando algo sobre voltar à festa. Gabriel ficou para trás, observando-a desaparecer entre as árvores. Ele sabia que aquilo não terminaria ali. Quando Carliana voltou à festa, Luísa encontrou novamente. Você está bem? Ele não te incomodou, não é? Ela sorriu sem graça, tentando disfarçar o turbilhão de sentimentos. Não se preocupe, Luiz. Foi apenas uma conversa. Mas mesmo enquanto ela tentava se distrair, o beijo de Gabriel e o olhar possessivo dele estavam gravados em sua mente. Algo havia mudado, e Carliana sabia que, dali em diante, nada seria igual. A manhã estava quente e movimentada na fazenda. Gabriel tentava manter o foco nos registros de gado, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não conseguia esquecer a cena da confraternização, Carliana sorrindo abertamente para Luiz, o novo funcionário, enquanto ele a observava com um brilho nos olhos que Gabriel conhecia bem. Era o olhar de um homem interessado, e aquilo o incomodava mais do que estava disposto a admitir. Com o pretexto de verificar as tarefas na casa principal, Gabriel caminhou até a cozinha, onde Carliana estava preparando o almoço. O aroma do tempero fresco e do pão assado deveria ser reconfortante, mas a tensão em seu peito apenas aumentava ao vê-la cantarolando suavemente, distraída em seu trabalho. Ela parecia não ter ideia do furacão que causava dentro dele. Bom dia, Carliana. Gabriel anunciou sua presença com a voz grave e firme, cruzando os braços e encostando-se ao batente da porta. Carliana se virou, um sorriso caloroso iluminando o rosto dela. Bom dia, Gabriel. Precisa de algo? Ele arqueou uma sobrancelha, analisando-a como se tentasse decifrar algum segredo escondido em seus olhos. Preciso entender uma coisa. O tom era sério, quase autoritário. Desde quando você tem conversas tão animadas com Luiz? Carliana piscou, confusa. Luiz? O que tem ele? Não se faça de desentendida. Gabriel deu um passo à frente, a intensidade nos olhos dele a deixando inquieta. Ele está claramente interessado em você, e você parece estar gostando da atenção. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa com a acusação. Isso é ridículo, Gabriel. Luiz só estava sendo educado. Ele é novo aqui, queria saber mais sobre a fazenda e... Educado? Gabriel a interrompeu com uma risada seca, cheia de sarcasmo. Homens como ele não são só educados. Ele está te cortejando, Carliana, e você está deixando. E mesmo que estivesse? Ela retrucou, cruzando os braços e levantando o queixo em desafio. O que isso tem a ver com você? Gabriel deu mais um passo, agora tão perto que Carliana podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Tem tudo a ver comigo. Ele rosnou, a voz grave carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Você acha que não percebo? Desde que você chegou aqui, nada mais é como antes. Carliana tentou desviar o olhar, mas a intensidade no rosto dele a manteve presa. Gabriel, isso é loucura. Ela gaguejou, incapaz de esconder o rubor que subia por suas bochechas. Talvez seja. Ele deu um leve sorriso, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela, ferozes e determinados. Mas eu não vou ficar de braços cruzados enquanto outro homem tenta te conquistar. Antes que Carliana pudesse responder, passos pesados ecoaram pelo corredor, e Luiz apareceu na porta com um sorriso descontraído. Carliana, o pão já está pronto? O ar na cozinha pareceu congelar. Gabriel recuou, mas a tensão em seu corpo era palpável. Ele lançou um olhar mortal para Luiz, que, alheio ao clima pesado, continuou a sorrir. Quase, Luiz.
Só mais alguns minutos. Kaliana respondeu, tentando soar casual, embora sua voz tivesse uma leve tremulação. Ótimo. Se precisar de ajuda, é só chamar. Luiz disse, saindo sem perceber a tempestade que havia deixado para trás. Assim que ele desapareceu, Gabriel virou-se novamente para Kaliana. Isso não acabou. Ele afirmou, a voz baixa e carregada de promessa. Kaliana o observou sair, o coração martelando no peito. O que exatamente ele queria dizer com isso não acabou? E, mais importante, porque ela sentia como se estivesse prestes a atravessar uma linha da qual não poderia mais voltar. Kaliana ficou parada no mesmo lugar tentando entender a intensidade do que havia acabado de acontecer. Suas mãos ainda tremiam levemente enquanto ela pegava uma tigela para misturar os temperos. A presença de Gabriel a deixava inquieta de um jeito que nem mesmo ela compreendia totalmente. Ele sempre fora controlador, mas aquela cena na cozinha parecia mais pessoal do que qualquer outra coisa que já tinham compartilhado. Poucos minutos depois Gabriel voltou ao escritório, mas não conseguia se concentrar. Ele sabia que precisava lidar com aquilo, mas não sabia como. Sua mente ficava voltando para o olhar de Kaliana. A mistura de desafio e vulnerabilidade que ele viu nos olhos dela era algo que nunca tinha testemunhado antes. Ele sabia que precisava conversar com ela novamente, mas dessa vez de forma mais clara. Na casa principal, Kaliana tentava focar em suas tarefas. Luiz passou novamente pela cozinha e fez um comentário leve sobre o cheiro do almoço. Kaliana agradeceu, mas não deu muita atenção. Seu coração ainda estava preso ao que Gabriel havia dito. As palavras dele ecoavam em sua mente como um aviso e como uma promessa. Naquela noite após o jantar, Gabriel decidiu que não podia deixar a situação como estava. Ele foi até a varanda da casa principal onde Kaliana estava sentada olhando para o horizonte. A lua iluminava suavemente o rosto dela, tornando-a ainda mais bonita. Gabriel sentiu o coração apertar ao vê-la assim tão tranquila, mas ao mesmo tempo tão distante. Precisamos conversar, ele disse, aproximando-se com passos firmes. Kaliana ergueu o olhar para ele, mas não se moveu. Havia algo nos olhos dela que o desafiava a dizer exatamente o que sentia. Sobre o que, Gabriel? Sobre Luiz ou sobre o que você realmente está sentindo? Ele hesitou por um momento, surpreso com a franqueza dela, mas não recuou. Sobre nós, Kaliana. Sobre o que está acontecendo entre nós. Ela riu suavemente, mas não havia humor em seu tom. Não existe nós, Gabriel. Você só está confuso porque nunca teve que lidar com alguém como eu. Está acostumado a controlar tudo e todos, mas eu não sou uma das suas posses. Gabriel se aproximou mais até estar de frente para ela. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e desejo. Você acha que isso é sobre controle? Isso é sobre o que eu sinto por você. E não adianta fingir que não sente nada porque eu vejo nos seus olhos. Kaliana ficou em silêncio por um momento, encarando-o como se tentasse decidir o que dizer. Finalmente ela suspirou e levantou-se da cadeira. Talvez você esteja certo, Gabriel. Talvez haja algo aqui. Mas enquanto você continuar achando que pode mandar no que eu faço ou com quem eu falo, isso nunca vai dar certo. Ela passou por ele com passos firmes, deixando-o sozinho na varanda. Gabriel fechou os olhos por um momento, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Ele sabia que Kaliana tinha razão, mas também sabia que não estava disposto a deixá-la ir. Na manhã seguinte, Kaliana se sentia exausta. A conversa com Gabriel havia deixado uma marca profunda nela. Enquanto lavava algumas louças na cozinha, sua mente vagava, perdida entre a confusão de sentimentos que o homem despertava. Foi quando Alice entrou, carregando uma cesta com frutas frescas colhidas na horta. Bom dia, Kaliana. Disse Alice, sorrindo. Você parece distante. O que aconteceu? Kaliana hesitou. Alice era sua amiga, a única pessoa com quem ela podia desabafar, mas falar sobre Gabriel parecia arriscado. No entanto, a preocupação nos olhos de Alice a encorajou. É Gabriel, começou Kaliana, enxugando as mãos no avental. Ele está agindo de um jeito que eu não consigo entender. Parece ciúme, mas ao mesmo tempo, ele quer me controlar. Ontem ele praticamente me disse que sente algo por mim, mas foi tão intenso. Alice arqueou as sobrancelhas, curiosa. Intenso como?
Ele foi rude com você? Carliana balançou a cabeça. Não foi exatamente rude. Ele só é tão dominante, sabe? Parece que precisa ter tudo sob controle, inclusive eu. Eu não sei se consigo lidar com isso. Alice suspirou, puxando uma cadeira e se sentando à mesa. Carliana, Gabriel é assim porque ele nunca aprendeu a lidar com sentimentos. Homens como ele escondem o que sentem atrás de uma fachada de força. Mas eu já percebi, ele não tira os olhos de você. Se ele não se importasse, não teria ciúmes de Luiz, nem teria coragem de dizer o que sente. Talvez você só precise dar um empurrãozinho. Carliana sorriu, embora um pouco tímida. Você acha mesmo? Alice deu um sorriso travesso. Acho, sim. E você também sente algo por ele, não sente? Carliana abaixou o olhar, sentindo o rosto queimar. Não era apenas a intensidade de Gabriel que a afetava, era o jeito como ele a fazia se sentir viva, desejada e especial, mesmo quando ela queria resistir. Naquela tarde, enquanto Carliana colocava flores frescas em um vaso na sala principal, Gabriel entrou, tirando o chapéu de couro e passando a mão pelos cabelos escuros. Seus olhos a encontraram imediatamente, e ele hesitou antes de se aproximar. Carliana, podemos conversar? Ele perguntou, sua voz mais suave do que ela estava acostumada. Ela assentiu, tentando parecer tranquila, mas seu coração estava disparado. Gabriel se sentou no sofá e indicou que ela fizesse o mesmo. Quando ela finalmente se sentou, ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu não sou um homem de muitas palavras. Sempre achei que mostrar o que sinto era suficiente, mas percebo que com você isso não funciona. Ele a olhou diretamente nos olhos, e havia uma honestidade desarmante em seu olhar. Carliana, eu estou apaixonado por você. As palavras pairaram no ar como uma confissão carregada de emoção. Carliana ficou sem fala, encarando-o. Ele continuou. Desde que você chegou aqui, minha vida mudou. Eu me preocupo com você de um jeito que nunca me preocupei com ninguém. Ver Luiz se aproximando de você, me deixou louco. Não porque eu ache que você seja minha propriedade, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você ao meu lado. Ela tentou dizer algo, mas ele ergueu uma mão, interrompendo-a. Eu quero que você seja minha esposa, Carliana. Não porque eu quero te controlar, mas porque eu quero te amar, te proteger, e construir uma vida com você. Se você me permitir, eu farei de tudo para te fazer feliz. Carliana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era tanta emoção que ela não sabia por onde começar. Gabriel, eu não esperava ouvir isso de você. Eu pensei que você me via como alguém que só trabalha aqui, como mais uma pessoa para manter a fazenda funcionando. Ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso curvando os lábios. Você é muito mais que isso. Você é a mulher mais incrível que já conheci, e eu fui um idiota por não demonstrar isso antes. Carliana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu preciso de tempo, Gabriel. Não é fácil para mim confiar, me entregar. Mas eu sinto algo por você também. Eu só preciso ter certeza de que isso é real. Ele segurou as mãos dela com firmeza, mas também com carinho. Eu espero o tempo que for, Carliana. Só quero que você saiba que, para mim, você já é a mulher que eu sempre quis. Ela assentiu, sentindo o coração aquecer com a sinceridade dele. Não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, ela sabia que algo especial estava nascendo entre eles. Gabriel saiu da sala com o coração acelerado. Ele não era um homem que se abria com facilidade, mas, ao ver a confusão nos olhos de Carliana, ele soube que fizera a coisa certa. Agora, tudo dependia dela. Ele precisava dar espaço para que ela processasse o que sentia, mas cada minuto longe dela parecia uma eternidade. Enquanto caminhava em direção ao celeiro, encontrou Alice, que vinha do lado oposto, carregando uma cesta com ovos frescos. Bom dia, Gabriel. Disse Alice com um sorriso ligeiro, mas atento. Você parece diferente hoje. Gabriel parou por um momento, como se considerasse a pergunta. Ele sabia que Alice era próxima de Carliana, e, talvez, abrir um pouco do que sentia ajudasse. Afinal, Carliana confiava nela. Não sei se é diferente, Alice.
Ele deu um meio sorriso. Mas eu finalmente disse a Caliana o que sinto. Alice parou abruptamente, quase derrubando a cesta. Seus olhos brilharam com surpresa. Você se declarou? Depois de tanto tempo? Gabriel, isso é maravilhoso. O que ela disse? Gabriel suspirou, cruzando os braços. Ela pediu tempo. E eu vou respeitar isso. Mas eu já tomei minha decisão. Carliana vai ser minha esposa. Alice sorriu de forma calorosa. Ela sabia o quanto Gabriel era determinado e o quão sincero ele podia ser quando algo importava de verdade para ele. Dê a ela o tempo que precisa, mas não desista, Gabriel. Ela tem medo de se machucar, mas também sente algo por você. É só questão de tempo até que ela perceba isso. Gabriel assentiu, sentindo-se ligeiramente mais confiante. Ele não iria desistir. Enquanto isso, Caliana estava no quarto que dividia com Alice, sentada na cama com o olhar perdido através da janela. A conversa com Gabriel ainda ressoava em sua mente. Ela sabia que ele estava sendo sincero, mas também sabia que aceitar o que sentia significava abrir mão de suas próprias barreiras. Foi quando Alice entrou, colocando a cesta sobre a cômoda. Caliana, você precisa me contar o que aconteceu. Gabriel me disse que se declarou para você. Alice sentou-se ao lado da amiga, segurando suas mãos. O que você está sentindo? Caliana respirou fundo, tentando organizar as palavras. Alice, eu não sei. Ele é tão intenso, tão seguro do que quer. E eu não sei se sou capaz de corresponder a isso. Tenho medo de me perder no mundo dele, de deixar de ser quem eu sou. Alice sorriu de forma compreensiva. Caliana, amar não é se perder. Amar é crescer junto. Você não precisa deixar de ser quem você é. Na verdade, acredito que Gabriel quer exatamente a mulher forte e independente que você é. Dê uma chance a vocês dois. Você merece ser feliz. Caliana sabia que Alice estava certa, mas ainda havia uma vozinha dentro dela, sussurrando que ela deveria ser cautelosa. Ela decidiu que precisava de mais tempo para refletir. Naquela noite, Gabriel chamou todos para jantar na casa principal. Ele queria criar um ambiente mais descontraído, na esperança de que Caliana pudesse se sentir à vontade. Enquanto todos conversavam animadamente, Gabriel observava Caliana com o canto dos olhos. Ela estava linda, com os cabelos presos de forma simples e um vestido claro que destacava sua beleza natural. Depois do jantar, enquanto os funcionários se dispersavam, Gabriel aproveitou para se aproximar de Caliana. Você pode me acompanhar até o jardim? Ele perguntou, a voz baixa e cheia de intenção. Caliana hesitou por um momento, mas acabou assentindo. Os dois caminharam em silêncio até o pequeno jardim iluminado pela luz da lua. O som dos grilos preenchia o ar, criando um cenário quase mágico. Gabriel parou próximo a uma árvore e se virou para ela. Caliana, eu sei que você pediu tempo, e eu quero respeitar isso. Mas também quero que saiba que o que eu sinto por você não vai mudar. Você é a mulher que eu quero ao meu lado, não importa o que aconteça. Ela o encarou, os olhos brilhando com emoções conflitantes. Gabriel, eu preciso ter certeza de que isso é o certo para nós dois. Eu já passei por tantas decepções na vida que tenho medo de me machucar de novo. Ele deu um passo à frente, pegando delicadamente as mãos dela. Eu entendo seu medo, Caliana. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para mostrar que você pode confiar em mim. Eu quero construir uma vida com você, compartilhar meus sonhos e fazer parte dos seus. Você é a mulher que transforma minha casa em lar. Caliana sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. As palavras de Gabriel eram tão sinceras, tão cheias de esperança, que ela não conseguiu mais resistir. Gabriel, eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas eu quero tentar. Quero dar uma chance para nós dois. Um sorriso iluminou o rosto de Gabriel, e ele puxou Caliana para um abraço apertado. Você não vai se arrepender, Caliana. Eu prometo. Naquela noite, sob a luz da lua e cercados pela tranquilidade do jardim, algo mudou entre eles. O futuro ainda era incerto, mas, juntos, estavam dispostos a encarar o que viesse pela frente. Gabriel sabia que ela seria sua esposa, e Caliana finalmente sentiu que,
talvez, estivesse pronta para deixar o amor entrar em sua vida. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica entre Gabriel e Caliana. Ele não escondia seus sentimentos, aproveitando cada oportunidade para estar ao lado dela, enquanto ela, mesmo relutante, começava a se abrir para as possibilidades de um futuro juntos. Mas, naquela manhã, algo estava diferente. Caliana havia decidido que precisava superar seus próprios medos e entender o que realmente sentia. Ela se levantou cedo e preparou uma cesta com pão, frutas e café. O gesto era pequeno, mas carregava uma mensagem importante. Ela estava pronta para dar um passo à frente. Encontrou Gabriel no celeiro, inspecionando os cavalos. A visão dele, em camisa de linho dobrada até os cotovelos, mãos fortes segurando uma corda, e fez seu coração acelerar. Ele era imponente, mas havia algo no jeito como ele a olhava que a fazia sentir-se segura. Gabriel, trouxe café da manhã para você, ela disse, tentando parecer casual, embora seu rosto entregasse atenção. Ele virou-se para ela, surpreso, mas não disfarçou o sorriso que rapidamente tomou seus lábios. Isso é inesperado e maravilhoso. Obrigado, Caliana. Eles se sentaram juntos à sombra de uma árvore próxima ao celeiro. Enquanto comiam, o silêncio confortável entre eles era interrompido apenas pelo som dos pássaros. Quero te agradecer por não me pressionar, disse Caliana, finalmente quebrando o silêncio. Eu sei que não sou uma pessoa fácil, mas você me deu o tempo e o espaço que eu precisava. Gabriel a encarou, os olhos sérios. Eu faria isso 1000 vezes por você. Mas quero que saiba, Caliana, que minha paciência não é apenas pelo que sinto. É porque eu acredito em nós dois. Ela desviou o olhar, tentando processar a profundidade de suas palavras. Sentia-se vulnerável, mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia mais fugir. Gabriel, acho que passei muito tempo me escondendo atrás dos meus medos. E, pela primeira vez, sinto que estou pronta para mudar isso. Gabriel não resistiu. Colocou a mão sobre a dela, os dedos fortes, mas gentis, envolvendo os seus. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. O momento entre eles era carregado de emoção. Gabriel, impulsionado pelo desejo de mostrar a Caliana como ela era importante, inclinou-se levemente, observando cada movimento dela. Caliana não recuou, mas fechou os olhos quando os lábios dele encontraram os dela. O beijo foi lento, mas cheio de significado. Não era apenas um gesto de paixão, era uma promessa silenciosa de que estavam juntos nisso, de que estavam dispostos a enfrentar seus medos e inseguranças lado a lado. Quando se separaram, Caliana sentiu o coração acelerado, mas, pela primeira vez em muito tempo, não era de medo. Acho que estamos prontos para começar algo novo, disse ela, com um sorriso tímido. Gabriel riu baixinho, puxando-a para mais perto. Você é a melhor decisão que já tomei, Caliana. Naquele dia, eles trabalharam juntos na fazenda, rindo e compartilhando histórias. Para Gabriel, era o início do que ele sabia ser um futuro brilhante. Para Caliana, era a chance de finalmente abrir seu coração para algo real. Mas, à medida que o sol se punha, ambos sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Amar significava mais do que momentos doces, significava enfrentar desafios, confiar e, acima de tudo, nunca desistir um do outro. Os dias seguintes seguiram com uma intensidade crescente, com Gabriel e Caliana aproveitando cada momento juntos, sem pressa, mas com a certeza de que estavam construindo algo verdadeiro. O clima entre eles agora era mais leve, mas ainda assim, havia uma tensão suave no ar, uma promessa não dita de que estavam prestes a dar um passo importante. Caliana, com o coração mais tranquilo, começou a enxergar Gabriel de uma maneira nova. A visão dele na fazenda, imponente e forte, parecia a mais pura representação do homem de quem ela se apaixonava. Ele sempre fora uma figura de poder e controle, mas agora, ele se mostrava vulnerável, disposto a se entregar ao amor que crescia entre eles. Era uma tarde de sábado quando Gabriel sugeriu que fosse a hora de dar mais um passo, um casamento. Caliana, disse ele, com uma suavidade no olhar que ela raramente via em seus olhos antes, estamos prontos. A vida que construímos aqui, ao lado um do outro, tem mais valor do que tudo que eu poderia conquistar sozinho. Não há mais dúvidas para mim. Ela o observava atentamente, sentindo a verdade de suas palavras ecoar em seu peito. Antes de responder, ela o beijou suavemente, um gesto carregado de emoção.
você tem razão. Não há mais espaço para medos. Eu estou pronta para isso. Para nós. E foi assim que, poucos dias depois, um casamento simples, mas cheio de significado, aconteceu na fazenda, rodeado apenas pelos amigos mais próximos e pela família de Caliana. O sol brilhava forte no céu, refletindo a alegria no coração dos dois. Gabriel, com seu porte imponente e postura firme, estava irreconhecível para ela, a mudança nele era visível, seu olhar mais suave, mais cheio de amor. No altar improvisado, Caliana estava deslumbrante. Seus olhos, agora mais confiantes, brilhavam com uma nova luz, enquanto Gabriel não conseguia esconder o orgulho e a felicidade estampados no rosto. Quando ele disse sim diante de todos, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. O que importava ali era o vínculo que eles tinham, um laço que ninguém poderia romper. A lua de mel foi uma escapada discreta para um lugar tranquilo, longe das preocupações do dia a dia. Um chalé isolado nas montanhas, com uma vista deslumbrante para a natureza, foi o cenário perfeito para a intimidade do casal. Lá, no silêncio das montanhas, eles se redescobriram. Cada toque, cada sorriso, cada olhar parecia celebrar o que haviam conquistado juntos. Nessa viagem, Gabriel finalmente abriu o coração para Caliana de uma forma que ela nunca imaginou. Ele, o homem forte e imponente que um dia lutou contra seus próprios sentimentos, agora se entregava de corpo e alma ao amor. Eu não preciso mais de nada, Caliana. Nada além de você. Você me mostrou o que é realmente importante. Ela se aninhou em seus braços, sentindo a proteção e o amor em cada gesto dele. Eu também não, Gabriel. Antes, eu me perdia em meus medos, mas agora sei que tenho você e isso é tudo o que eu preciso. As noites ao lado dele eram repletas de sorrisos e beijos, mas também de conversas profundas. Juntos, planejavam o futuro que estavam construindo, já pensando em filhos, em uma casa cheia de vida e nas aventuras que ainda viriam. Gabriel, que antes era um homem fechado e sem esperanças no amor, agora se via com Caliana ao seu lado, pronto para construir uma família, para dar o mundo a ela e aos filhos que um dia viriam. Na manhã seguinte ao casamento, após uma noite de risos e sussurros, Gabriel a olhou nos olhos, com a sinceridade estampada no rosto. Eu quero que nossa vida seja exatamente como o amanhecer de hoje, calma, mas com a certeza de que o melhor está por vir. Ela sorriu, sentindo o amor inundar seu coração. Eles estavam finalmente juntos, não apenas por desejo, mas por uma escolha mútua e inquebrantável. Juntos, eram mais fortes do que qualquer desafio que o futuro pudesse lhes reservar. O sol começava a se pôr, e, enquanto o céu se tingia de laranja e dourado, Caliana e Gabriel sabiam que, ali, entrelaçados, haviam começado a escrever a história de uma vida que era só deles. O verdadeiro teste do amor, eles agora entendiam, não estava nos momentos fáceis, mas em como seriam capazes de enfrentar tudo o que viria com a certeza de que estariam sempre ao lado um do outro. Se você quiser continuar explorando a vida deles e como os desafios da vida familiar começam a se apresentar, posso seguir com mais momentos cheios de emoção e crescimento para ambos.